Boa noite, pessoal. Que alegria falarmos hoje de um tema tão importante que é a adoção e trazer a Grace aqui, ela que vai representar toda a família dela também, na verdade. Era para o Luciano estar também, mas ele ficou lá de guarda com as crianças, não é mesmo? Então nós vamos falar sobre tudo que envolve, né, a adoção, esse processo. Olá, a Grace já chegou aqui, eu já vou convidar. Aproveite para enviar esse aviãozinho para todas as pessoas que vocês conhecem. Olha aqui. Cheia de informação. Vai ser assim, com certeza a gente vai se identificar muito com a história. Ei! O medo de dar errado. Boa noite, minha Boa amiga. noite. Que alegria, Grace. Eu estava falando aqui com o pessoal enquanto você entrava, que era para todo mundo disparar esse aviãozinho, né? Que com certeza vai ser uma conversa, um bate-papo, né? Um momento de muito aprendizado para nós. Eu não tenho dúvida disso, né? Eu tenho certeza. Então, eu já quero te pedir, minha amiga, para você se apresentar aqui para esse meu público, vamos dizer assim, né? Muitos que ainda não te conhecem, né? E a palavra é com você agora para você se apresentar, tá? Depois eu te coloco na berlinda aqui para você responder tudo para a gente, contar a sua história. E vou te virar do avesso essa noite. Boa noite para todo mundo que está chegando. Certo. Boa noite. Tá ouvindo direitinho? Tá tudo bem? Sim. Boa noite Tá. para todo mundo que está chegando, para todas as pessoas que querem, precisam ouvir um pouquinho da nossa história, para trazer um pouquinho mais de esperança, um pouco mais de conforto. E agradeço imensamente o convite, Simone, fiquei muito feliz. A gente conversou e eu falei para você que há um tempo eu venho pensando o que mais a gente pode fazer, né, para levar a nossa história no sentido de colaborar para que se formem mais famílias, para que as pessoas desmistifiquem algumas ideias que têm sobre a adoção, que ultrapassem barreiras sobre alguma dificuldade que possa ter emocional, enfim, ao longo da nossa conversa hoje, isso vai ficar um pouquinho mais claro, né? Eu sou a Grace, terceira filha de 4, da dona Quitéria de São Mário. Você já quer que eu já conte o início? Sim, Simone, tudo? Do Luciano, Eu acho que você pode tudo falar. na minha vida? Eu acho que você já pode, assim, nessa sua. Eu acho que, não sei, aqui a maioria da minha casa aqui, eu sei que não. Por exemplo, não sabe que você é da área da educação também. Então, eu acho que nesse início, conta um pouquinho pra gente, né? Assim, quem é, né, na verdade, a Grace. E aqui eu já quero abrir uma curiosidade que eu acho que as pessoas não sabem, porque eu esqueci de falar. E eu e a Grace, nesse papo nosso aqui, de comadre, de WhatsApp, a gente lembrou, gente, que nós somos... na verdade, naquela época nós não éramos amigas, mas a gente se conhece desde a nossa juventude, quase que infância, porque a Grace estudou com as minhas irmãs. Olha isso, né? Na mesma sala de aula. Não sei se a Priscila e a Chilene elas vão entrar aqui, mas se elas entrarem depois, a gente fica aqui nesse papo, né? Só não pode ficar no papo da Luluzinha. Mas olha isso, olha como Deus é maravilhoso, né? Como a nossa história, como a gente fala, o mundo dá voltas, né, Grace? Então, naquela época, a gente não sabia, né, que estaríamos hoje unidas, de fato, num só propósito, né? Dentro desse assunto, que é a maternidade, e a gente mal podia imaginar. Eu falava que eu não queria nem casar naquela época. Então, quem dirá, né, ser mãe, entendeu? Então, assim, depois é óbvio, quando eu me casei, eu já sabia que eu queria ser mãe. Aí a cura veio totalmente, né? Mas antes disso, não. Então, olha que interessante, né? E eu também te agradeço, Grace, porque serão aqui os próximos minutos, realmente, você abrindo seu coração, né? Contando um pouquinho da sua história, mas nos ajudando neste lugar também, né? Porque o tema da nossa live é a adoção, do deserto à promessa. Então, quanto deserto aí, quantas situações também envolveram toda essa história, né? Então, desde já, eu também quero te agradecer. Agradecer o Luciano, que está aí com a criançada, né? E as crianças, né? E esse Deus maravilhoso, né? Que fez por sua vida e, através de você,
nós também recebemos tudo isso, né? Assim, dentro do nosso coração também, tá? Então eu também te agradeço, viu? Imagina. E aí eu quero que você me conta, né? Para finalizar essa sua apresentação, faz pra gente, então, aí esse breve relato aí da sua história, né? Desse início de casamento, né? Assim, só para contextualizar a gente, tá? Eu sou professora por escolha. Minha irmã fez magistério, minha irmã mais velha, e eu vi ela lidar com as situações da educação no dia a dia, as situações de uma educação muito pobre em recursos materiais, onde o professor tem que tirar de si para levar para a sala de aula e proporcionar o maior conforto e o mínimo necessário para as crianças. E eu via tudo aquilo e admirava. Então eu digo até hoje, né? A minha irmã é a melhor professora que eu conheço na vida. E eu digo, se um dia eu chegar ao chulé dela como professora, eu já vou ter zerado, né? Ela é fantástica. Então eu via essa doação dela e aquilo me inspirou. Virei professora e ia para a sala de aula acreditando que eu ia mudar o mundo, que eu tinha esse poder. E quando você sabe, quando a gente se forma, existem milhares de professores apaixonados que nos educam e nos dizem diariamente: o professor tem poder de transformar o mundo. E aí a gente veste a nossa capa em forma de jaleco, vai para a sala de aula acreditando em tudo isso. Ao longo do caminho a gente encontra algumas pedras, a gente encontra alguns desafios e a gente se frustra também. Hoje eu presto serviço na diretoria de ensino da Prefeitura Municipal de São Paulo. Meu cargo ainda é de professora. Eu presto serviço como uma outra função, faço uma outra função dentro da diretoria de ensino. Mas deixar de ser professora nunca, né? É igual padre, né? Nunca deixa de ser padre. Né? Professor é isso também. Então a gente está diariamente educando, ensinando. A gente sai da professora e a professora não sai da gente. Nesse percurso, nesse trajeto até a universidade, porque eu fiz o magistério na nossa cidade, Natal, bem dizer, no percurso no trajeto, eu conheci o Luciano. O Luciano, ele era monitor do ônibus, porque naquela época, quem era morador de Itapecerica da Serra tinha bolsa na faculdade, né? Longe, porque não tinha nada perto. Então, o Luciano, ele era monitor e ele que ficava responsável pelos pagamentos, né? Rapidinho. E naquele momento, eu tinha acabado de terminar um namoro de quase 5 anos. Uma pessoa bacana também, mas chegou no momento que eu falei assim, peraí, né? Né? Comecei a pesar as coisas. E eu sofri muito, porque eu gostava muito. Foram quase 5 anos. Né? E eu acreditava, né, que era meu primeiro namorado. Então a gente acredita que é o amor da nossa vida, aquela paixão, aquela coisa toda. E eu tava nesse processo, assim, eu tinha terminado o namoro e tava sofrendo. Porque eu já queria algo mais da minha vida, assim, eu já vislumbrava outras situações para mim. E aí Luciano via toda aquela movimentação e foi se aproximando. E Luciano dizia assim para mim, vamos no cinema comigo? Aí eu falava assim, eu posso levar mais alguém? E eu desse jeito que você conhece, né? Sempre fui assim. E ele falou assim, claro. Aí eu virava para trás do ônibus e falava, pessoal, o Luciano me chamou para ir no cinema, quem quer ir junto? Posso levar alguém? Quem quer ir junto? Eu fazia aquela algazarra com a cara do cara. Nesse nível, nesse nível. Já E era o um Luciano foi insistir. teste drive ali pro Luciano, já era um teste ali. E Luciano, ele insistia, ele foi perseverante. Chegou o mês de maio, na nossa igreja, o padre pediu para que a gente fizesse o propósito, no mês de Maria. Então, foi distribuído uns papeizinhos, a pessoa escrevia naquele papelzinho qual era o propósito no mês de Maria e rezaria o mês inteiro. Iria até a igreja todos os dias, adoraria o Santíssimo, 15 minutos por dia, e montaria um altar em casa para isso também. Luciano não fez só isso. Luciano começou a comprar imagens de Nossa Senhora dos Prazeres e distribuindo para o povo. Várias pessoas ganharam imagens de Nossa Senhora. Só que na missa o padre falava assim, quem fez o propósito, balança o papelzinho. Aí o Luciano balançava o papelzinho dele, eu esquecia o meu papelzinho, eu não sabia onde estava o meu papelzinho, perdia meu papelzinho. E aí, enfim, bem resumido, o Luciano me irritava. Ele chegava perto de mim, ele me irritava. Eu não curtia, eu não gostava. A partir do momento que ele começou a fazer aquilo,
aquela coisa foi passando. Até que eu me tornei amiga do Luciano. Voltei aí para a igreja, porque ele passava na minha casa. Enquanto eu não entrasse no carro, ele não saía da porta da minha casa. E um belo dia, numa missa de Corpus Christi, eu não ia na missa. Aí ele me ligou e falou assim, você vai? Eu falei, não vou. Ele estava trabalhando. Ah, não vou não, não sei o quê. Eu não vai, que hoje tenho certeza que você vai ter sua resposta. Porque nisso, o Luciano me falou do sentimento dele assim, mais ou menos, e eu até então zoava com ele. Eu disse, não, então agora eu vou começar a respeitar. Fui ele me levou no retiro de cura e libertação da Canção Nova, lá no Ibirapuera. Ali teve todo aquele momento, aquela oração toda, eu repousei, porque quem estava pregando disse assim, aqui nesse lugar tem uma moça que acha que nunca mais vai amar ninguém, Jesus está curando, está libertando essa moça, pum, caí. Quando eu levantei, tinha aquele pessoal rezando, fazendo... Aí eu falei, não, o negócio é sério agora eu vou ter que respeitar esse menino. E eu falei pra ele, a partir de agora vou respeitar o seu sentimento e tal. Nessa missa de cura e libertação, o padre disse, peça o seu milagre que o seu milagre vai se realizar. Aí eu fechava o olho e dizia assim, oh Deus, mostra com quem eu tenho que ficar. Né? Porque assim, apareceram alguns menininhos aí querendo namorar comigo naquela época. Seu Senhor, mostra com quem eu tenho que ficar. Aí eu via a Simone, o Luciano rindo na minha frente. Aí eu falava, Senhor, ele não é mesmo? Né, Senhor? E aí Deus me mostrava. Põe outra imagem. Põe outra imagem. Aquele lá. E aí começou a tocar música que o Luciano sempre cantava pra mim quando ele me levava pra igreja. Estourou os fogos no meio da missa. Uma amiga minha me ligou e perguntou se estava tudo bem e começou a chorar porque eu falei pra ela, eu vou falar sim pra ele e tal. Nisso ele falou, me pediu namoro. Eu falei pra ele, não, gosto de você, no caso. Não dá pra gente namorar, né? E aí o dia que der eu te falo, te aviso, né? E aí, eu falei, agora eu vou ter que falar pro menino, né? Que Deus mostrou, tem que falar. Porque aí, nesse momento, eu falei assim, tá bom, já Deus mostrou 3 vezes, eu disse, tá bom. Seja feita a sua vontade, não a minha. Naquele momento, assim, sabe? Me deu um negócio assim, seja feita a sua vontade, não a minha. Enfim, contei pra ele que a gente poderia, então, namorar. Ele disse que eu pedi ele namoro até hoje, mas não foi isso que aconteceu. Ainda bem que ele não tá aqui, porque senão, né? Entrou na live já, viu? Ele já entrou, viu? Eu só respondi. E naquele momento ele foi para casa dele, e aí a mãe dele, eu já frequentava, comecei a frequentar a casa dele como amiga, e a mãe dele já começou a falar que eu namorava com ele. Tá, o dia que eu estiver namorando, eu vou aqui vir te falar pra senhora. E aí eu disse, pronto, agora sim eu sou namorada do seu filho. E aí ela falou assim, eu sabia, porque na missa, eu estava na missa hoje, quando o padre pediu para que Deus fizesse um milagre, eu pedi que o Deus unisse vocês de uma vez ou separasse vocês de uma vez. Porque o terço do meu filho estava gasto de tanto que ele rezava para namorar com você. E aí, tá, a vida que segue. E eu falava pro Luciano que eu não queria começar a namorar com ele, porque a gente ia casar. Porque eu olhava pra ele, eu via no ombro esquerdo dele, a gente ajoelhado no altar da igreja, de noivos. Eu falava, não vou namorar com você, porque eu vou casar com você. E ele, não, então... Mas ele queria casar, Simone, deixa eu contar. Ele queria casar pra fazer um encontro de casais. Ele queria fazer um encontro de casais. Era o sonho dele fazer um encontro de casais. Enfim... Depois de 3 anos, a gente casou, a gente namorou. E pra voltar pro ônibus e contar pro povo que eu era noiva dele, porque eu fiquei noiva em seguida, assim, começou a namorar pá. Porque aí assim, convidou o povo para ir pro cinema. Pensa. Aí depois, agora noiva, namorada. Aí eu peguei e falei pra ele, escondido, ninguém pode saber, porque o povo ia tirar o sarro da minha cara. Enfim, aí depois, quando o pessoal descobriu que a gente já estava noivo, ninguém nem teve coragem de tirar o sarro da gente, porque olhou com outros olhos, né? E eu encontro gente até hoje que fala assim, vocês não são aquele casal que começou a namorar no ônibus? É muito engraçado quando as pessoas... É muito, a gente chora de rir. Enfim, casamos e logo o Luciano já teve o despertar antes de mim da paternidade. Ele já quis ser pai muito antes do que eu quis ser mãe. Na verdade, eu nem sabia o que eu tava fazendo ali naquele momento, né? Tava ali meio perdida assim, tipo, você casa e fala, oi, o que tá acontecendo aqui, né? E o Luciano já queria ter filho. Tudo novo, né? Tudo novo. Tudo novo, né? Uma fase complicada, depois a gente pode fazer uma parte 2. Nossa, uma live parte 2, com certeza. O início de casamento é muito complicado, né? Porque são 2 famílias diferentes se juntando ali. E aí... iniciamos o processo, né? Ah, você quer? Então bora, vamos lá fazer esse negócio aí. Só que não vinha, não acontecia. E aí... A Shirley falando, olha, não fui madrinha, temos madrinha no
live, minha gente. Dispara esse aviãozinho aqui, meu povo. Olha isso. Temos madrinha nessa live. Foi. E aí, Grace, então, hoje quantos anos vocês têm? Ela que é minha professora, ela que é a professora. Hoje vocês têm quantos anos de casados? 15 anos. 15 anos. E aí nós iniciamos, o negócio não acontecia, e um ano depois que a gente começou a tentar, nós procuramos ajuda médica. Então eu cheguei pro médico e falei, olha, eu quero engravidar, desde que eu casei eu tô tentando e não tô conseguindo. Ele falou, ó, Grace, você tem 25 anos, se não acontecer nada até 35, aí você faz tratamento. Só que quando eu tinha 25, eu achava que uma pessoa com 35 já estava no fim de carreira, né? Hoje eu tenho 40. Então, olha isso, peraí, vamos lá, pausa, minha amiga, olha só, vamos, ó. Então, gente, olha que interessante, né? Então, a primeira coisa, geralmente, é a gente buscar, de fato, uma ajuda, o quê? De um profissional, né? De um médico. Vamos começar a investigar, né, de fato, o porquê. A causa da infertilidade. A causa, isso, né? A causa. Então, por exemplo, e aí a gente pode receber, de fato, ali várias, né? Eu não sei, Grace, mas você me ajuda com isso, mas a gente pode receber ali, de fato, de bate-pronto, várias informações. Então, no primeiro momento espera. Só que a gente sabe também que para a mulher, todo o sistema, né, reprodutor da mulher, toda a fisiologia mesmo da mulher, né, ela é diferente do homem, né, de fato. Então, até me arrepiei agora. Não é assim? Sabe então, quer dizer, falar pra... Desculpa, Grace, pode continuar. Porque, assim, falar pra mulher esperar até os 35 é uma coisa. Falar pro homem esperar até os 35 é outra coisa. E por que me arrepia? Você falou uma coisa importante. A mulher, né? É a mulher. Então, assim, toda vez que uma mulher procura ajuda médica por algum problema de infertilidade, o problema é dela. A sociedade diz para essa mulher, o problema é seu. Alguns membros da família dizem, o problema é seu. Às vezes até o marido diz, comigo tá tudo bem, é com você. E aí a nossa sociedade é tão machista a esse ponto que reviram a mulher do avesso. E foi o que aconteceu comigo. Eu fiz todos os exames que você pode imaginar e não tinha causa. Então, assim, foi um processo de 10 anos. Eu sendo investigada, eu fazendo tratamento, eu tomando remédio, eu engordando, eu emagrecendo, eu ficando estressada, cabelo que cai, cabelo que cresce. Todas as reações que você possa imaginar. E, ao mesmo tempo, você tem que lidar não só com a sua frustração, mas com os apontamentos, mas com os julgamentos, né? O homem não. O homem tá tudo certo ali com ele, porque ao final de todo esse processo foi pedido apenas um exame para o Luciano, que era o espermograma, né? Detalhe. Pausa de novo, minha amiga. Então vamos lá, vamos entender. Eu falei que eu ia te virar do avesso aqui hoje, porque de fato eu não sei quem está acompanhando a gente aqui, mas eu sou muito leiga nesse assunto mesmo. E ter você... Deu uma pausa aqui. Deixa eu ver se a Grace... voltou. Voltou, Grace. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá. Tinha dado uma pausa no seu, mas voltou agora. Eu tô dizendo assim, eu sou muito leiga, né? E ouvir a sua história e entender desses processos faz muito sentido para mim, né? E é aquilo que a gente estava falando, inclusive, antes aqui da gente começar. Por quê? Porque, por exemplo, além, como você está falando, então, isso porque, primeiro, a gente começou falando do casamento para começar dizendo que, inclusive, né, o seu esposo é uma pessoa muito íntegra, é um homem de fé, é um homem de Deus, é um homem que te ama. A começar por aí, né? Então, já não é qualquer casamento, já não é qualquer, né? A começar por aí. Agora, imagina quando não se tem essa parceria, quando não se tem essa fé, quando não se tem esse amor de fato, né? O fardo já é pesado. Imagina, o fardo já é pesado. Imagina quando não existe isso. Então, é importante a gente frisar esses pontos aqui, porque tudo que vocês viveram, tudo que você também como mulher, de fato, né? Esse fardo que talvez se sobreveio de uma forma muito mais pesada para ti, né? Que já não foi fácil, isso porque você tem, não é que teve, mas você tem um esposo maravilhoso, né? Uma pessoa maravilhosa do seu lado. Então, acho que isso é bem
importante a gente falar, né? É. Que não diminui de forma nenhuma, né? Assim, o amor do Luciano, o zelo, o cuidado dele, a preocupação dele e tudo mais, né? Mas olha isso, olha que questões ali interessantes da gente já acender essas luzes, assim como um pisca-alerta mesmo para todos nós, né? Nesse É. sentido. Pode continuar, minha amiga. Então vamos E lá. E aí nesse passaram esses 10 sentido, anos que vocês falaram. a parceria é tão importante e você entender que assim, tá, o Luciano que iniciou esse desejo, mas eu tava ali, eu era parceira dele. Então, assim, se você quer, aquilo não ia me prejudicar em nada. Pelo contrário, a gente ia formar a nossa família. Então, ali foi começando a brotar o meu desejo, até o ponto de um dia, após inúmeros exames beta-HCG, negativos, o médico achar que eu estava grávida e me mandar para um laboratório só de gestante. Porque aí você já leva o CDzinho na época, já sai de lá com as imagens do bebê. Quando eu cheguei no laboratório, o Luciano entrou comigo, e aí o rapaz falou assim, olha, a senhora olha ali que vai aparecer o seu bebê. Quando ele introduziu o aparelho do ultrassom, Uhum. ele procurava, e o rapaz começou a suar. Aí ele falou assim, eu falei, pode falar, moça, a gente só veio tirar uma prova aqui, né? A gente tá no meio do processo de tratamento e tal. Aí ele respirou aliviado e falou assim, é porque eu não tô encontrando nada aqui. E aí, isso me deu um choque nesse momento. Nesse momento, isso me balançou. E aí, ali me deu o desejo, então. Foi ali naquele... Eu falei, Luciana, agora a gente vai ter um problema. Porque agora eu também quero. E aí, o que acontece? Após vários exames, eu lembro que teve um dia que eu iniciei o tratamento, então, com uma especialista em reprodução humana, porque minha amiga estava ganhando o neném, contando para o médico e para a médica do parto minha história. Essa história já vem de longe. E aí a médica falou assim, fala para ela ir lá no meu consultório que eu sou especialista em reprodução. Fui, e aí ela falou assim para mim, você não tem nada. Vamos começar a fazer indução, vamos começar a fazer tal, para a gente acelerar isso daí e tal. Porque você não tem nada de fato. Os exames não mostram que você tem nada. A gente vai fazer mais exames, porque ela é especialista, então ela tinha uma gama muito maior, então, do que o outro médico. Antes disso, com esse primeiro médico, eu fiz uma indução de ovulação, que me deu um hiperestímulo, e meu ovário foi para o tamanho de uma laranja. E nesse momento, o médico vira para mim e fala assim, olha, a gente vai ter que fazer uma cirurgia, eu vou tentar descascar o seu ovário como uma laranja, para ir tirando essas camadas, pode ser que eu tenha que tirar, e o que está difícil pode ficar impossível. E aí eu olhei para ele e falei assim, doutor, faça o que o senhor tiver que fazer, né? Quem vai fazer não é o senhor, é Deus. Minha comadre levou o pessoal da intercessão lá em casa, e aí o intercessor falou assim, Grace, sua fé vai te curar. Talvez amanhã você chegue no hospital e não precise fazer a cirurgia. E levar a imagem de Nossa Senhora das Graças para minha casa. E eu falei assim, de madrugada eu fui lá conversar com Nossa Senhora e disse assim, ixi, minha fé, a fé da minha casa é do meu marido. O amor é meu. O amor dos detalhes, o amor de organizar. Um dia eu fiz uma atividade com o Tiago, o que a mamãe mais fala? Aí ele fala assim, que tem que ter amor. Então assim, gente, vai tirar o lixo, tira com amor. Tudo... Então essa questão do amor é comigo. Agora a fé é do meu marido. Não tem essa fé toda. Fomos pro hospital, aconteceu inúmeras coisas, né? No último ultrassom eu não tinha nada. Não precisei fazer a cirurgia. Nesse processo que eu me arrepiei da parceria, assim, tive que fazer um beta numa situação. E eu já estava cansada de fazer beta-HCG e pegar negativo. A gente não dormia, dando F10, esperando o resultado. Era uma angústia para mim, era uma angústia para ele, era uma angústia para todo mundo que estava ali junto com a gente naquela expectativa, porque aí, tipo, era fã-clube, né? A gente foi criando seguidores, amigos, familiares, naquela busca. Eu precisava sair para fazer o exame, Luciano escreveu um bilhetinho, foi trabalhar e deixou para mim. Não importa qual seja o resultado, vou continuar te amando. E aquilo foi muito importante, porque em nenhum momento eu estive sozinha. O Luciano ia comigo nos médicos, ele sentava e ele conversava com os médicos, ele debatia, ele buscava soluções, assim como foi no processo de adoção.
em nenhum momento ele me deixou na dúvida, ele me deixou cair, ele me deixou desistir, ou ele titubeou. Em nenhum momento. Ele teve muito mais força do que eu. E isso eu devo a ele. Assim, ele foi primordial nesse processo. Não sei nem, talvez, se fosse só eu, se eu não tinha desistido no meio do caminho. Ah, não, isso está muito difícil, deixa pra lá. Enfim, quando foi, então, que a gente deu start, falou assim, opa, peraí, existe outro caminho. Se esse não está funcionando, vamos para o próximo. Nesse hiperestímulo, em que eu tive que fazer repouso 15 dias para ver se regredia, o Luciano conversando com o pai dele falou, foi lá me visitar e falou assim, o Luciano falou que o que está difícil pode ficar impossível. Por que vocês não adotam? Se vocês adotarem, vai ser meu neto do mesmo jeito. Aquilo me fez assim, Simone, e tapa na minha cara. Então, vamos lá. Você nunca tinha parado para pensar nessa possibilidade até então. Passaram-se 10 anos, né, nessa busca. Quando a gente fez esse processo, quando deu esse start, já fazia uns 4, mais ou menos, que a gente já estava tentando. Tá, então uns 4 anos ali, mais ou menos, até esse start da adoção, né? E aí você falou uma coisa importante que eu quero só retomar uma fala sua, Grace, que eu acho que é bem importante para nós, que talvez temos também amigos, né, que estão nessa jornada ou da adoção, ou que estão na jornada de tentar, que estão nessa jornada dessa tentativa, nessa busca que você viveu, né, nessa jornada do exame, da investigação, então você falou assim, nossa, Simone, nesse caminho, a gente foi tendo assim, como se fosse um fã-clube, né? O que eu queria que você falasse para nós? Da importância dessas pessoas na vida de vocês, né? E ao mesmo tempo, eu queria que você trouxesse um paralelo, tá? Porque essa moeda tem 2 faces, né? Tem 2 lados aí essa moeda. Aqueles que estavam com vocês pro que der e vier, aqueles que não mediam esforços, então eu queria que você falasse, sabe? E por outro lado, aqueles que estavam assim, sabe? Aquele que, né? Que aponta, que torce o nariz, que desconfia, que acusa. Então, sabe assim, eu queria que você apontasse um pouco isso de dizer qual seria a melhor postura, né? Ou seja, aquela velha história, melhor ajuda quem não atrapalha? Exato. A rede de apoio, ela é muito importante, mas só para quem sabe falar com o coração. Quem não sabe, ó, quietinho. Porque nesse processo, ele é tão delicado, os 2 lados, tanto do tratamento em si, quanto da adoção. São processos muito delicados e que só o casal sabe o que ele está passando. Ninguém do lado de fora tem dimensão do que é aquilo. De quantas noites você vai dormir chorando, de quanto você reza, de quanto você dobra seu joelho, de quanto você se derrama, de quanto você se desespera e as coisas não acontecem. Porque é muito fácil vir as pessoas fazer, na hora de Deus, Deus faz. É outra coisa que me irrita. E dá aquele desespero. Dá, como assim, fala, na hora de Deus? Como que é que as pessoas falavam assim? Se for da vontade de Deus. Se for da vontade de Deus, né? Gente, mas Deus não quer. E chega uma hora que você já não aguenta mais ver mulher grávida. Você não aguenta mais ir em festa de criança. Professora, sempre tinha festa, sempre tinha evento, sempre tinha mãe aparecendo grávida na minha frente. Falava, meu Deus. Não é que você maldizia as pessoas e você tinha... Não é inveja, não era isso. É assim, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? O que tá acontecendo? Porque aquela situação, de fato, já acessava uma dor dentro de ti. Era nesse sentido, né? É nessa questão. E aí, eu vou pontuar para você uma fala que eu acho que nesse momento foi isso que me fez acreditar e as coisas não acontecerem. Como é importante a gente desacreditar de algumas coisas. E naquela época eu era muito nova. Hoje, se a pessoa falasse isso para mim, talvez não teria o mesmo impacto. Sim. Mas, infelizmente, eu acreditei muito tempo na fala de uma pessoa que, até aquele período, ela era muito importante para mim. Ela tinha dentro da hierarquia ali, ela era importante para mim. E aí a pessoa vira para mim aleatoriamente e diz assim, você não tem dom para ser mãe, Deus nunca vai te dar um filho. Eu, no meio do processo, do início de tratamento, essa mesma médica especialista me disse uma vez assim, porque toda vez que você sobe na maca,
para fazer esse exame, sua expressão muda. Eu disse, porque eu ouço vozes. E ela disse assim, o que essa voz te disse? Disse que eu não tenho dom para ser mãe, que Deus nunca vai me dar um filho. E ela disse, mas eu, como sua médica, eu tenho autoridade para te dizer. Você não tem nada, você não tem problema nenhum. Só que 1%, aí vem o dado do médico, 1% dos casais que tentam engravidar não tem causa de infertilidade, não conseguem. Não conseguem mesmo. E aí, passando... Ali, Grace, a gente pode entender que é um pouco do trabalho que eu também faço aqui, daquela troca que nós tivemos, né? Aqui, conversando bastante sobre esse nosso momento, o quanto a gente, muitas vezes, por uma palavra maldita, maldita mesmo, de mal dizer, é nesse sentido, tá? Pode, de fato, ocasionar bloqueios, travas e cativeiros. E ali, às vezes, por muito tempo, a gente fica ali. Não é porque a gente quer, é porque muitas vezes a gente não consegue sair dali. Não é porque Deus não quer realizar o milagre, Exato. É porque de fato a gente não se posiciona e a gente não se coloca nessa disposição de receber, porque na nossa mente a gente já acreditou que não era possível. Acreditou. Porque veja bem, Simone, uma pessoa que tem autoridade. Exatamente. É uma autoridade falando para você, é uma hierarquia ali dentro daquilo que falou para você. Sim. É a pessoa que você confia, que você ama, que você acredita, vira e fala uma besteira dessa. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala. A gente não sabe qual é a importância que a gente tem na vida do outro. Né? Então, talvez essa pessoa não soubesse a importância que ela tinha na minha vida. Né? E o quanto isso prejudicou a minha vida, prejudicou meu casamento, prejudicou o início da construção da minha família. Enfim, passou-se o tempo, nesse período aquilo me acendeu, e eu fui lá atrás um dia, quando eu comentei com uma amiga minha, meu sonho é adotar. Ela dizia, eu disse, Deus me livre! Eu conheço alguém que tem um filho adotivo, Ave Maria! A criança dá muito trabalho, a mulher fica doida. Sabe assim, eu comecei a relatar para ela. Aí ela parou serenamente e disse assim para mim, mas não é porque a criança foi adotada, é porque essa pessoa não está sabendo educar essa criança. Aí aquilo me fez... é verdade. O profissional da educação falando uma besteira dessa. E quando o pai do Luciano disse isso para ele, eu fui lá e voltei. Falei assim, opa. Na madrugada, conversando com Nossa Senhora lá, que tinham deixado a imagem para mim, eu disse assim, Nossa Senhora, se eu tiver que fazer, mesmo que eu tenha que fazer essa cirurgia, mas eu saio curada, sem problema nenhum, não é uma troca e não é uma promessa. Em gratidão, eu adoto uma criança e consagro a Nossa Senhora. E fui para o hospital, não precisei fazer cirurgia. Mas e aí? Eu não contei pro Luciano. Eu era casada, né? Passou uns 15 dias aqui no negócio. Enfim. Fui lá, o Luciano estava dirigindo, eu falei, Luciano, tive uma conversa com Nossa Senhora, depois disso. Aí quando ele olhou para mim, a lágrima dele escorreu. Ele falou, você faria isso? Eu falei, sim. Aí ele falou assim, então vamos fazer. De imediato, pronto, assim, acabou. Não teve nenhum percurso, não teve nada. A única coisa que ele falou, como a gente está nesse processo do tratamento, vamos terminar ele primeiro, vamos encerrar. Porque são duas coisas muito morosas, muito delicadas para a gente fazer de uma vez. E ali eu concordei, beleza. Chegamos ao ano de 2015, mais ou menos, uma comadre minha, que hoje é comadre, madrinha do Thiago, uma pessoa que a gente tem um amor muito grande, é uma mãe pra gente. Ela disse assim para mim, você já pediu para Nossa Senhora Aparecida? Aí eu falei assim, não. Mas só faltava para ela, né? Porque pro resto todinho lá eu já tinha pedido pro pessoal todinho assim. Pra turminha toda, pra turminha toda. Mas ela falou com tanto amor, porque é isso que faz a diferença, sabe? A gente sentir que é de verdade. E aí a Rosângela falou assim para mim, Grace, meu nome é Rosângela Aparecida. Porque quando eu era pequena, ela contou a história, que a mãe dela colocou Rosângela Aparecida, o motivo por ter colocado, e ela falou assim, pede para ela vai dar o seu filho. E aí, minha filha, mais do que depressa, bora conversar com Nossa Senhora Aparecida. Nós fomos até Aparecida, naquele 2016, se eu não me engano, mas eu fui diferente. Eu fui, todo ano a gente ia, todo dia, toda vez o meu pedido era aquele. Mas nesse dia, eu fui diferente.
Eu entrei na sala dos milagres, Simone, com a certeza que meu filho ia chegar. É diferente. Eu passei naquela filinha ali, onde a imagem fica, com uma certeza muito grande no meu coração. Ali eu me derramei. E eu disse para ela, aonde meu filho estiver, que a senhora consiga nos aproximar, que a senhora cuide dele enquanto eu não chegar. E aí, enfim, aquela sala dos milagres ficou pequena para mim, porque eu passava, eu sentia uma coisa tão, sabe, assim, como se fosse uma injeção de energia, assim, vá-te embora, minha filha, as coisas vão acontecer. Isso em 2016. 2017, em 2016, nós entramos com o processo de adoção em dezembro. Por quê? Nós encerramos o ciclo do tratamento, nós chegamos a fazer fertilização, fizemos todo o tratamento, nós conseguimos no Pérola Byton, por indicação dessa médica que me atendia no particular, e ela orientou a gente como proceder para chegar até o Pérola Byton. Foi um caminho também difícil, porque você tem que fazer um preenchimento de uma documentação na Secretaria de Saúde do seu município, tinha que ser cadastrado no CROSS, e aí nós nos deparamos com pessoas que não queriam fazer o seu trabalho. E aí a gente descobriu que o nosso município perde vaga todo mês para a fertilidade. Porque, infelizmente, pacientes de câncer, com câncer, eles têm prioridade. Infelizmente, que tem câncer, né, que eu quero dizer. Eles têm prioridade. Então, bateu lá, ficou. Fertilidade, se eu não me engano, na época, as informações que eu estou dando é da época que eu fiz. Era uma vaga por mês para infertilidade. E a moça verbalizou, porque ela perdeu o nosso papel e estava engavetado quase 3 anos. E ela disse assim, nosso município está perdendo uma vaga. Ela ligou para o setor e falou, você está perdendo uma vaga por mês, porque você não está mandando ninguém. Então isso é uma judiação com casais que precisam. Porém, para iniciar também o tratamento de fertilidade, nós buscamos aconselhamento com o padre Glênio. E aí ele orientou o Luciano a conversar com um padre da diocese, e esse padre, nem lembro o nome dele, mas ele não foi muito amistoso com o Luciano. Luciano chegou, meu Deus, mas como assim, né? Porque a igreja ela tem uma visão diferente. E aí a visão que o Frei Gilson passou pra gente quando a gente conversou com ele. Existem outras formas de se tornar família, de ser pai, né? E aí o padre Glênio, a gente estava trabalhando na diocese, no encontro de casais, e a gente tinha reunião com ele toda semana, e comentando com ele isso, ele disse assim, por que vocês não pensam em adoção? E a gente disse, não, a gente pensa também, padre, mas é que a gente está no meio do processo, se a gente conseguiu a vaga, é muito difícil, é tão difícil essa vaga, a gente conseguiu, a gente queria eliminar isso, então. Mas a gente pensa assim, mesmo que porventura a gente tenha um filho biológico, nós também queremos um por adoção. Aí ele disse, o que deu assim, ele falou assim, todos nós somos adotados. Todos nós. De nada adianta uma mãe gerar se quando nascer ela não adotar. Exatamente. Jesus foi adotado. Jesus foi adotado. Aqui a minha mãe me adotou. Num ponto que a gente estava falando em relação à maternidade e à paternidade. Nós duas somos da área da educação. E nós duas sabemos como tem sido desafiador, como tem sido difícil a realidade atual, né? Principalmente quando a gente se depara ali dentro das escolas, dentro de todo esse contexto que diz respeito à educação de modo geral. Eu não estou falando só dentro da escola, tá? E a gente né, na nossa conversa aqui, falando justamente sobre isso, né? O que eu mais tenho percebido, e até mesmo quando eu faço aqui os meus atendimentos com as escolas também, de muitas vezes, nesse nosso momento aqui de partilha, ouvir justamente isso dos gestores, coordenadores, né, que estão nessa linha de frente, né, de falar, Simone, que descaso. É como se fossem realmente hoje crianças, né, filhos órfãos de pais vivos. Por quê? Por que filhos órfãos de pais vivos? Porque, de fato, a maternidade e a paternidade não estão sendo exercidas. Então, todos nós somos adotados, porque trazer vida a uma criança é um ponto específico. Só que exercer a maternidade e a paternidade é outra história. Você escolhe exercer essa... Porque não é fácil.
de fato, não é. Eu não vou ficar romantizando aqui, né, Grace? A gente sabe que não é. Educar dá trabalho, gente. Educar exige esforço, doação. Então, quando a gente, de fato, traz a vida, né, gera uma vida, traz uma vida, seja pelo coração, seja pelo útero, que seja, né, pela adoção, pelo processo, seja como for. Então, assim, a gente decidiu aquilo. A gente tomou uma decisão, uma decisão, né, por exercer aquela maternidade, aquela paternidade. E hoje, infelizmente, se a gente não tomar cuidado quanto família, hoje a gente vê que o celular, a televisão, o videogame, a gente vê que o período integral da escola, e eu não estou aqui criticando, antes que vocês fiquem bravos comigo aqui nessa live, eu fui uma mãe que há muitos anos eu sempre trabalhei o dia inteiro também, fora de casa, eu não tinha muitas escolhas, vamos dizer assim, mas o fato é que quando a gente tem essa consciência, a gente faz todos os ajustes necessários para que uma coisa possa suprir a outra. Então, se eu tenho realmente que estar fora de casa mesmo o dia inteiro, mas naquele período que eu estou, o que eu faço? E hoje, gente, desculpa falar, mas a realidade é nua e crua. A gente prefere dar o celular na mão de uma criança de 2 anos, de 1 ano, porque ela fica quietinha, entretida lá, no cérebro dela está sendo liberada a dopamina e ela fica bem quietinha sendo entretida, com um monte de informação que não convém para uma criança nessa idade. Ela não sabe discernir o que é bom e o que é ruim, né? Eu estou falando do celular, mas é tudo, né? O videogame, as telas de modo geral, e vai crescendo, nossos filhos afastados de nós e de Deus, e a gente depois não sabe por quê. Por que isso aconteceu? Né? Então, Grace, eu acho que esse ponto é bem importante. Né? Porque no momento que você começou a pensar sobre a adoção, você também já tinha decidido exercer a maternidade. Porque são 2 pontos importantes. Mesmo antes de ter gerado no coração ou do Senhor ter te dado o seu pequeno aí. Então, quer dizer, mas você já tinha se posicionado. E o Luciano, então, até primeiro que você, primeiro né? que eu. Como você falou. Primeiro não é que mesmo? Eu. E aí, em 2016, a gente entregou a documentação. Qual foi o caminho? Nós fomos até o fórum, porque a gente tem que procurar um fórum da comarca onde nós moramos, da nossa cidade. Sim. E um tempo antes, 2 anos antes, a gente já tinha ido. E aí, quando a gente estava para sair de casa, essa médica ligou e falou assim, cadê vocês na fila? Foi aí que deu... Cadê vocês na fila, que vocês não chegam na fila do Pérola Byton, né? E aí a gente foi buscar porque a gente não tinha conseguido chegar na fila ainda, e a gente descobriu isso, que ninguém tinha colocado a gente na fila, por isso que não tinha chegado. Então, nós continuamos para finalizar a questão do tratamento. Passaram 2 anos que a gente começou a fazer, estava dando esse pontapé aí para finalizar o tratamento. Em 2016, eu fiz a última fertilização e tinha ainda um embrião congelado, que a gente podia colocar a qualquer momento que a gente quisesse. Em 2016, dezembro, a gente foi ao fórum pegar informações, como é que funcionava as coisas. Nós recebemos um papel datilografado, com cheiro de mofo, amarelo. Não tinha muitas informações. E nós nos inscrevemos no grupo de apoio à adoção Abraço de Família, para ter mais informações, para saber como lidar com essa nova situação. A gente começou a frequentar esses grupos e ouvir o testemunho das outras pessoas, tanto das pessoas que ainda estavam no processo, quanto das pessoas que já tinham recebido seus filhos. Nós tínhamos que preencher toda uma documentação, e essa documentação, no primeiro momento, eu fiquei muito assustada, porque eu falava assim, é tipo uma lista de compras. Que cor, que estado, se tem saúde, se não tem, qual idade. E aí, eu falei para o Luciano assim, eu não tenho capacidade para fazer isso, porque Deus, quando manda um filho, ele manda do jeito que ele quer. Quem sou eu para escolher alguma coisa? E aí nós entramos em contato com uma advogada que nos orientou. E ela explicou o motivo. Ela disse, vamos pensar numa família racista. Porque tem, a gente não vai ser hipócrita de falar que não existe. E ela falou assim, essa família, de repente, não coloca, não especifica, e aí recebe uma criança. A Luciana está colocando a arroba do grupo de adoção. Ai, gente, ó, grava aí depois, viu? Pra gente poder conhecer um pouco melhor. E aí ela falou assim, essa família não... Vai chegar uma criança negra para essa família. Essa criança não vai ser feliz.
essa criança não vai ser amada, essa criança não vai ser respeitada, porque essa família, ela é racista. Aí a nossa ficha caiu, eu entendi qual era o motivo, então, porque no primeiro momento o nosso perfil era muito amplo, a gente aceitava criança do Brasil inteiro. Tá, mas lá na Bahia, pegar 2 aviões, um helicóptero, uma balsa, um jacaré para chegar lá, o juiz só vai para lá a cada 15 dias. Você tem condição de ficar lá esse tempo todo? Não. Então coloquem os estados que vocês conseguem ir buscar o filho de vocês. E só que assim, uma coisa que é importante, desde esse momento que a gente iniciou isso, a gente já tratava tudo isso como o nosso filho. É o processo para o nosso filho. Não já tinha tinha assim, tomado já tinha tomado posse. E eu estava pensando hoje à tarde, o que é o processo de adoção? É uma gestação do coração. Porque quando a mulher engravida, ela vai todo mês ao médico, vai chegando próximo do parto, ela vai cada vez mais, ela vai saber como que funciona aquela criança ali dentro, tal. A mesma coisa, a gestação do coração. É a mesma coisa o processo de adoção. Que é tão igual, doloroso, quanto o tratamento. Fazer um parênteses aqui, no meio do caminho, em 2017, eu do nada tive um aborto. Não sabia que eu estava grávida, fui lá no Pérola Byton conversar com a médica, porque eu tinha ido um dia antes no consultório dela, me deu um ataque de choro, e eu disse que eu não queria mais aquilo para mim, eu estava cansada, e o Luciano disse, não, doutora, não leve em consideração o que ela está falando. Me deu um choro, assim, depois eu entendi, eu estava grávida, né, e com os hormônios à flor da pele, e eu disse, eu não quero isso para mim, eu tô cansada, eu não aguento mais tomar remédio, eu não aguento mais... E aquela pressão de tudo aquilo que eu tinha ouvido a vida inteira, que eu era culpada por não ter um bebê ainda. E aí ela falou, Grace, nesse momento ela foi assim, mais um anjo. Eu não sou Deus. Eu não posso te prometer um filho. Mas para mim é questão de honra entregar um filho nos seus braços. Ai, que lindo. Você não tem nada. Você não tem nada. Vai amanhã lá, eu vou pegar o seu prontuário, eu vou sentar com você e eu vou te mostrar. E foi o que ela fez. Eu fui, ela me mostrou o meu prontuário desde quando eu iniciei a trajetória do tratamento. Ela me explicou meus ovos, ela explicou o esperma do Luciano, ela explicou tudo, que a combinação tinha que estar tudo certinha. Enfim, quando eu entrei para fazer ultrassom, eu achei que eu estava menstruada. E ela falou assim... ela foi contar para as estagiárias, não é estagiária que fala residente, né? Foi contar para nossa história. Ah, Grace, Luciana, eu gosto muito de atender eles. O dia que eu atendo eles, dou risada o dia inteiro, porque tá acontecendo o maior problema da vida deles, eles estão fazendo piada. Nananana. A moça vira e fala, doutora, tem um saco aqui. Eu pensei, saco de lixo, saco de alguma coisa, não é comigo. Aí ela falou, vira pra Grace ver. Aí tinha no meu útero, assim, um saquinho. Aí ela falou, você sabe o que é isso? Eu disse, não. Isso é um saco gestacional. Você não tá tendo uma menstruação, você tá tendo um aborto. Porque o saquinho tava abertinho assim. Uhum. Aí eu falei, Aí ela falou assim, fica feliz. Aí eu, tá. Não é pra chorar. Eu disse, tá bom. Aí ela falou assim, vai lá e conta pro Luciano. Eu vou te dar um potinho com formol. O que sair daí de dentro você vai colher pra gente mandar pra análise. Mas não é pra chorar. Mas também não é pra ficar louca do pote. Porque aonde você for, você vai ter que levar esse pote. Eu saí. O Luciano tava conversando com uma enfermeira. Eu falei, Luciano, me dá parabéns. Aí, Luciano, parabéns. Mas o que aconteceu? Eu disse, tava grávida. Agora me deu os pêsames. Aí, Luciano, mas por que eu tô perdendo? Aí a enfermeira olhou, aí minha médica tava atrás de mim e eu não tinha visto. Ela, tá vendo? Eu falei, tudo eles fazem piada. Mas naquele momento foi um sentimento de paz muito grande. Tipo, pode acontecer. Entendeu? Era um fio de esperança e a gente saiu em paz dali. Sim. Porque a gente entendeu que poderia acontecer. Nesse percurso desse aborto, nós já tínhamos iniciado o processo de adoção, já tínhamos passado algumas entrevistas com a assistente social e com a psicóloga, porque faz parte do processo. Após você entregar a documentação é como se fosse comprar uma casa, né? Você tem que entregar o seu comprovante de renda, atestado de sanidade física e mental, e não é todo médico que faz. O médico, a gente tinha um vizinho que era médico, ele ficou na nossa casa das 8, acho que até umas 2 da manhã. Ele falou, eu vou ficar aqui um pouco com vocês. Acho
que pra ver se a gente funcionava muito bem da cabeça, né? Pra não se arrepender depois. Eu prometo que vocês não vão fazer nada. Mais um anjo que a gente encontrou no meio do caminho. E aí, atestado de sanidade física e mental. Uma dica que a gente pegou no grupo de apoio à adoção. Precisa de um laudo fotográfico da casa onde você mora. E aí a Fátima, que é a presidente do grupo de apoio à adoção, que é uma pessoa que tem um coração imenso, ela acolhe todo mundo, coloca debaixo do braço, atende o horário que der, que puder, ela atende, ela dá todas as informações, ela ajuda mesmo. A dica que ela deu foi: não façam um laudo fotográfico de uma casa vazia. Mostrem para a equipe técnica que ali há vida. Então, se tem que mandar foto da sala de jantar, pega de um dia que vocês fizeram e a família estava reunida, do quarto, do momento em que tá que tem gente dormindo, sabe assim, para mostrar que tem vida naquela casa, que a gente espera o nosso filho chegar daquela maneira. Enfim. E aí, no finalzinho do processo já, porque foi outro momento doloroso, porque a psicóloga, ela deixou a gente de castigo 3 meses, porque a psicóloga tem um jeito de tirar tudo da gente, né? E a gente foi bem desprendido para a entrevista, tava tudo muito bem. E no meio da entrevista, eu disse assim para ela que as pessoas... Contei essa história, que eu disse que adotaria uma criança e consagraria a Nossa Senhora, aí ela colocou no relatório: Grace diz, 2 pontos, abre aspas, fez promessa para adotar. Luciano disse, 2 pontos, abre aspas, que se Grace adotar, Grace engravida. E não foi nada disso que a gente disse. Luciano falou para ele que as pessoas sempre falavam pra gente: por que vocês não adotam? Tenho certeza, se vocês adotarem, vocês engravidam. E que a gente não acreditava nisso. Eu disse que eu não ia fazer parte dessa estatística. Eu não acreditava nisso. Eu acreditava no poder de Deus na nossa vida e nos planos que ele tinha para nós, né? Enfim, aí a gente teve que entrar com uma representação, o juiz fez se cumprir, ela teve que readmitir a gente no processo e era muito doloroso. Por quê? Hoje a gente sabe por que foi tão doloroso. Porque a equipe técnica, ela te provoca para saber se você quer realmente ter um filho. Sabe? Isso faz sentido para você tudo tem que na provar. nossa vida. Você tem que provar. Só que isso faz sentido para tudo. Se a gente for analisar, Grace, não existe lutas, não existe vitórias, na verdade, sem lutas. E que se a gente for pegar o seu testemunho e analisar tudo na nossa história, de fato, tudo que a gente celebrou como vitória é porque a gente viveu um deserto antes, a gente viveu uma luta antes, e a gente perseverou, e a gente foi persistente, a gente foi lá, sabe, como você colocou, confiou que era da vontade de Deus, confiou que era a promessa dele, e a gente não desistiu. Então, na verdade, é um princípio que a gente aplica para tudo na nossa vida. E é como você está falando, se existe um propósito naquilo ali, naquelas provocações, naquela espera, vamos colocar entre aspas, vai. Porque tem uma parte que é intencional, eu acho que eu até entendo de verdade essa questão, porque é igual você falou, também, gente, não vamos ser hipócritas. Existem famílias de todas as, né, categorias, vamos dizer assim, com todos os, né? Cada um vai ter os seus valores, cada família vai ter a sua estrutura, cada família tem sua crença. Então a gente também não tem, né? Assim, o que pra gente talvez seja algo muito simples, para outro talvez não é. Então, dentro do processo, precisa ser o mais assertivo possível para a criança, de fato. É isso. É para criança. E quando a gente chegou nessa parte, a gente entendeu. Aí a gente já estava um pouco mais maduro de tanto tomar pancada. Entende? Sim. Porque aí a gente entendeu. A gente vai ter que brigar por esse filho. E a gente literalmente começou a brigar por esse filho. Quando eu cheguei lá, no meio do aborto, eu não podia contar para ela que eu estava no meio do aborto. Porque senão ela ia me dizer: então você volta, vai viver seu luto, e depois você volta para cá. Porque senão você vai querer ter esse filho para substituir o outro. Porque a gente já tinha escutado muitas histórias. Sim. Então a gente estava mais maduro. E aí eu entrei e falei assim: tudo que essa mulher falar, você não responde. Você balança a cabeça e concorda com ela. E pelo amor de Deus, ela falou: tá bom. Aí você é aquela tranquilidade, aquela paz, né? E eu sou desse jeito assim. E com o olhar, eu já assusto. Aí eu cheguei bem bonitinha, princesa, ela falou assim: separado, tá? Você é entrevistado separadamente. E aí ela falou assim:
Grace, oi, tudo bem? E como tá o seu embrião? Sim, porque ela disse que no relatório que ela fez para tirar a gente da jogada, que a gente primeiro tinha que se livrar do embrião. Aí, e o embrião? Eu falei assim, então, o embrião é meu e do Luciano. Eu sou casada com ele, ele é casado comigo. Você não é casada com a gente, então não te interessa. Mas eu falei com sangue no olho, com raiva. E aí ela falou assim, aí ela me fez mais duas perguntas e eu pau nela. E ela anotando. Ela falou, eu queria dizer pra Força do você... ódio, né? Responde. Ela falou, eu queria dizer pra você que aqui não é nada pessoal. E pelo contrário, eu acho que você e o Luciano têm perfeitas condições de serem pais maravilhosos. Mas não foi isso que você escreveu no seu relatório anterior. Aí ela falou, bom, vou fazer assim então. Eu vou atender o Luciano agora. Se ele me falar as mesmas coisas que você, eu habilito vocês. Aí eu, ó a pessoa que não estava boa da cabeça. Eu disse, então você habilita? É você que habilita? Porque é o juiz. Aí ela falou assim, não, eu dou o meu aval. Eu falei, tá. Nisso eu saí da sala, eu queria me comunicar com o Luciano e falar para ele falar a mesma coisa. E não pode, porque ela sai junto com a gente, para não ter comunicação. Chegando lá, ela fez as mesmas perguntas pro Luciano e o Luciano, pau nela, falou as mesmas coisas. E aí, então ela deu o aval, ela fez um relatório lindo. Tudo que a gente chorou de tristeza, de raiva do anterior, a gente chorou de alegria, de satisfação, porque ali ela se mostrou mesmo profissional. Ali a gente também já estava mais madura, ali a gente entendeu que, na verdade, eles procuram o que é melhor para a criança. Toda aquela provocação é para você ir até o fim e falar, não, eu quero, eu quero. Porque se você observar, uma gestação, ela pode acontecer. Você mantém ali uma relação sexual. Quantas pessoas a gente conhece que falam assim, engravidei, foi no susto. Né, que eu fico imaginando como que é esse susto, mas enfim. Eu sou visual, né? Então, altamente pedagógica, minha amiga. Então, assim, e aí, adoção não. Você vai em busca, né? Tem que estar muito claro isso para o casal. Tem que estar muito claro isso para a família que vai receber essa criança. Numa das entrevistas com a assistente social, ela foi na nossa casa e minha mãe foi também. Minha mãe soube, acho que ela falou assim, eu vou lá proteger minha filha. E a mulher falou assim, Grace, queria que você dissesse, que você soubesse, se você engravidar no meio do percurso, você pode desistir do tratamento. Aí a mãe, oxi. Aí ela repetiu isso mais umas 3 vezes, aí a mãe, oxi. Aí eu, pronto, agora foi por água abaixo, a mulher vai dar negativo pra gente, né? Aí pela 4ª vez, a minha mãe falou, oxe, mulher, que conversa que é essa? A Grace e o Luciano, eles querem ter um filho. Se ela engravidar, ela vai ter 2. Dê logo esse menino pra ela. Porque, né, a gente não sabia nem quem era ainda, que ia ser nosso filho. Então. E aí ela colocou no relatório assim, a família extensa conhece e concorda com a decisão do casal. Então, assim, é muito importante esse apoio da família, dos amigos. Não é que vai ser decisivo. Mas pensa uma criança chegando num ambiente onde ninguém quer ela, onde as pessoas têm preconceito, onde as pessoas têm dúvidas. Isso é para qualquer criança, tanto a do coração, exatamente, quanto a da barriga, né? Então é muito importante que o sonho do casal, a decisão do casal seja apoiada. E quem não quer apoiar, fica quietinho, guarda para si. Ninguém, não precisa falar, não precisa verbalizar, reza. Vai lá e reza, Senhor, sai da vontade do Senhor e deles, que, né? Enfim. E aí, chegamos até então, não temos tempo de chegar em lugar nenhum agora, né, Simone? Não, minha amiga. Ó, deixa eu falar uma coisa, vamos lá. O que eu queria, né, assim, na verdade, hoje, pessoal, acho que todo mundo aqui, a maioria que acompanhou aqui as últimas chamadas minhas aqui no Instagram, no Facebook, sabe que hoje eu vou ter uma aula fechada, Grace, eu te falei, né? Uma aula fechada lá dentro do grupo do WhatsApp, onde eu convidei muitas famílias para estarem conosco. Quem acessou aqui agora, está conhecendo um pouquinho do meu trabalho agora. Essa aula fechada é para a gente falar sobre inteligência emocional, com princípios cristãos, tudo que envolve um pouquinho de tudo que a Grace colocou, por exemplo, né? De todas as lutas, todas as angústias, o quanto nós, mães, né, somos alvo, de fato. E por vezes a gente se sente tão culpada, tão frustrada, tão, né? Então, esse projeto, né, que o Senhor colocou mesmo no meu coração para que eu pudesse desenvolver com as mães, né? Eu chamei de mães curadas, e a Grace confirmou isso hoje, a gente falando um pouquinho sobre isso, né? A gente falando o quanto a gente vive o nosso próprio processo de cura.
para de fato poder viver mudanças efetivas dentro da nossa casa, dentro da nossa família, acessar milagres e tantas outras coisas de fato acontecem quando uma mãe, quando uma mulher, ela acessa, né, essa cura, ela vive os seus próprios processos e que não é fácil, né? Não é tão fácil. E lá dentro do grupo do WhatsApp, hoje eu vou fazer uma aula fechada daqui a pouco, né? Na verdade, às 8 horas. E aí eu falei para Grace, eu tenho certeza que não vai dar tempo a gente terminar essa live, porque eu quero te fazer mais um monte de perguntas, eu quero te pôr numa berlinda, e a gente vai ter que voltar aqui outro dia para poder, para finalizar, né? Assim, como que foi esse passo a passo da adoção com mais clareza, né? E todo esse convívio, esse movimento, porque assim, eu acho que realmente, minha amiga, eu vou ter que encerrar, mas assim, hoje a Grace, ela tem o filho biológico, ela tem o Tiago, que é o filho do coração, e na verdade não precisa nem fazer essa seriação, os dois são do coração e os dois nasceram e tá tudo certo. Então, Nasceu para assim, mim. Um nasceu de mim e o outro nasceu para mim. exatamente. E a gente entende que antes da fundação do mundo nós fomos gerados em quem? Em Deus. Antes da fundação do mundo, o Senhor nos predestinou com uma unção. Então, eu quero encerrar, minha amiga, desculpa, mas a gente realmente vai precisar marcar um outro dia, talvez uma próxima quinta, né? Para a gente finalizar, para você contar um pouquinho hoje de como está o Tiago, como está o seu pequeno, como está hoje todo esse contexto atual da vida de vocês, porque a gente quer saber, né? A gente quer saber do relacionamento, a gente quer saber para o Tiago como é isso, sabe, nessa questão do dia a dia, eu acho que isso é muito importante para nós também, para a gente ter, né, um pouquinho desse... O que vocês acham, pessoal? Vocês acham que a Grace tem que voltar? Fala aqui para mim. Eu acho que sim, não encerrou não, né, o assunto. Não acabou o assunto, não. E quem quiser entrar lá no grupo do WhatsApp, a aula vai começar daqui a pouquinho, né? Com certeza eu vou me atrasar aqui uns 10 minutinhos, não tem problema nenhum. E eu queria que você, Grace, deixasse uma mensagem final, para depois, obviamente, a gente vai retomar, com certeza. Acho que alguns pontos que a gente não conseguiu abordar tudo, né? Mas a gente ia começar agora, né? Que você pudesse deixar uma mensagem. Tinha que começar agora, né? Que você pudesse deixar uma mensagem final. E a gente sabe que aquilo que foi dito, a gente tem certeza, isso eu não duvido, que foi o Espírito Santo que conduziu. Você orou por isso, eu orei por isso, e a gente sabe. Essa história tinha que ser contada, né? Então, amém. Né? E ainda a gente vai aprofundar ela também. Mas até aqui, com certeza, o Senhor falou, né? E alcançou o coração de todos aqueles que tinham que alcançar. Isso eu tenho certeza. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem final para a gente encerrar, mas que eu também nem posso estender muito o Instagram, né? Instagram tem essas, que depois a gente não consegue salvar a live muito longa. Tem isso aqui. Tem isso aqui. E eu quero deixar salvo, né? Então deixa uma mensagem final para nós, Grace, por favor. O que eu sentindo no coração desde que a gente iniciou é abrir um parênteses para falar uma frase que minha mãe me disse quando eu estava no processo de tentar ter um filho e não conseguir. E minha mãe disse assim, por que você não adota? A gente ama do mesmo jeito. Não tem esse negócio de filho que sai da gente ou filho que chega pra gente. A gente ama do mesmo jeito. E aí a gente não chorou até agora, então vamos chorar agora. E aí, hoje, eu tenho a graça de ter os dois. Um que nasceu de mim e um que nasceu pra mim. E é do mesmo jeito. Não existe diferença. O Igor, quando nasceu, lá no hospital, enquanto a mesma médica que fez o meu parto foi a mesma que disse, para mim é questão de honra entregar um filho nos seus braços, ela me entregou o meu filho nos meus braços. E aí, naquele momento em que ela vinha me entregar, eu olhei para o Luciano e falei assim, você vê a diferença? Eu só disse isso e o Luciano sacou que eu estava perguntando. E ele falou assim, é a mesma coisa de quando trouxeram o Tiago para os meus braços. Então, assim, se alguém tem algum tipo de dúvida, se passou ainda pela cabeça algum momento, né? Se alguém tem alguma coisa assim guardada no coração que fala assim, não, mas será? Não existe será. Abra o seu coração para receber amor. Porque desde o momento em que nós fomos comunicados que nosso filho havia chegado, a gente só recebeu amor.
A gente recebeu amor da família, dos amigos, a gente se amou mais enquanto casal e a gente recebeu muito mais do que a gente ofereceu a ele. É um amor diário, é um amor constante. A gente está falando de amor, a gente não está falando dos desafios da maternidade, da paternidade. A gente não está falando de educar, que isso é uma tarefa árdua. Os nossos pais passaram por isso, né? E hoje é a nossa vez. Nós estamos falando de amor. Gente, é a mesma coisa. É o mesmo. Hoje eu tenho a possibilidade de falar assim, escancaradamente. É o mesmo amor, é a mesma preocupação, é a mesma vontade de estar junto, é o mesmo cheiro, é o mesmo carinho, é a mesma... Tiago falava assim pra mim, mamãe, eu amo seu cheiro me acalma. Ele chegava perto de mim, às vezes ele só queria um cheirinho, aí ele fazia assim no meu cangote. E ele dormia. Igor faz a mesma coisa. É o meu cheiro que acalma meu filho. Ele não tem o mesmo DNA que o meu, ele não tem o mesmo sangue que o meu, mas é o meu cheiro que acalma ele. É o meu amor que dá a certeza para ele de que eu sou a mãe dele. É o amor do pai, é a conduta do pai que o educa todos os dias, é a admiração que ele tem pelo pai. Então, assim, hoje eu tenho um filho biológico que passa pelo mesmo processo, eles estão quase na mesma idade de quando o Thiago chegou. E a gente compara as mesmas coisas, o Thiago fazia isso. É igual, eles têm a mesma marquinha de nascença. Sabe por que que eles têm? Porque foi Deus que deu os dois para mim. E Deus tinha que marcar para dizer, esses aqui são os seus. E ele marcou. Exatamente. Entendeu? Então não tenho Exatamente. dúvida. Não tenho dúvida. É isso, minha amiga. Muito obrigada por esse amor, por esse carinho, por esse coração. Né? Agora a gente ia começar mesmo a iniciar o negócio da adoção. Ia começar agora. A gente ia começar agora, né? Gente, mas assim, fiquei muito feliz. Obrigada. Fiquei muito feliz de estar aqui hoje e acessar o coração das pessoas. Então, gente, libera esse coração para amar e para ser amado. Mas a gente ainda vai ter que voltar um dia. A gente vai ter que marcar isso aqui. Vai ter que marcar sabe assim, essa continuidade. Live item 2. Adoção / segundo episódio, segunda temporada. Vou ter que ter segunda temporada. Não vai dar para ficar só nisso aqui, não, gente, porque eu tenho pergunta para fazer. Tem 4, 5 perguntas. Roteiro. A gente fez roteiro, gente. Olha isso. A gente fez roteiro. Mas a gente não fez roteiro. Um beijo, gente. Olha, quem quiser entrar lá no grupo do WhatsApp, o link tá aqui na biografia do Instagram. Eu aguardo vocês lá. Eu já vou começar a aula fechada com as famílias, que eles estão aqui me esperando. Grace, que Deus abençoe. Na verdade, continue derramando graças na vida de vocês, grandes riquezas, grandes bênçãos. Amém. Na verdade, as maiores heranças e as maiores riquezas já estão conosco, porque são os nossos filhos de fato. Eles são a herança do Senhor dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Então, que o Senhor possa abençoar cada família aqui presente, que passou por essa live, que vai assistir depois, que o Senhor possa encontrar na terra fértil do seu coração. Isso, a gente vai colocar a caixinha, eu, a Grace, para vocês que tiverem dúvidas, depois a gente poder conversar mais sobre a adoção. Eu deixei fixado aqui o comentário do Luciano, que é esse Instagram aqui, para a gente poder também pegar deles ali várias dicas. Acessem o Instagram aqui, enfim, não sei ler direito esse nome, mas é toda a ONG aí, o projeto que a Grace falou, que o Luciano também foram e tiveram orientações com eles, né? Diante de todo esse processo, mas eu já coloquei a Grace aqui na Berlinda. Fala para os meninos aparecerem rapidinho, Grace. Vamos, meninos. Acabaram de chegar. Já coloquei a Grace aqui na Berlinda para a gente fazer. Oi, turminha! Olha lá, turminha! Simone. Tchau, turminha! Tchau, minha amiga. Um beijo. A gente vai se falando, tá bom? Vai sim. Um beijo. Obrigada por tudo. Imagina, obrigada a você.